Oiê, aqui é a Clarissa e sejam bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje quero mostrar para vocês as principais funções de desenho do Ibis Paint, caso você esteja começando a usar esse aplicativo agora. E para fazer isso, eu vou começar esse desenho aqui do zero a partir dessa foto. Bora desenhar? Vamos começar com a parte mais básica, que é criando aí uma nova tela pra gente começar a desenhar. Para eu começar uma nova tela, eu vou aqui em My Gallery e eu vou criar aqui clicando nesse botãozinho do mais. O Ibis Paint já tem diferentes opções para você, mas normalmente eu faço desenhos criando uma tela personalizada de 8 por 8 inches, né, que são 8 por 8 polegadas, que seria um quadrado, com a DPI de 300 para manter aí uma qualidade bacana. Se você quiser aí talvez uma folha 4 ou coisa assim, você pode mexer um pouquinho com as dimensões, mas normalmente eu curto fazer aí já um quadrado, porque aí já fica perfeito para colocar no Instagram, nas redes sociais, coisa assim. Então aqui, depois que eu cliquei, né, selecionei 8 por 8 inches com a DPI de 300, basta eu clicar em OK para eu entrar no meu Canvas. Aqui a gente tem um menu com várias coisas diferentes. Nessa partezinha aqui embaixo, a gente vai ter o nosso menu de camadas, que eu vou mencionar um pouquinho mais depois. Aqui a gente tem o nosso botão de transformar, que vai ser como a gente vai conseguir mover os objetos dentro de uma camada na nossa tela. A gente tem a nossa barinha mágica, que vai selecionar aí de acordo com cor ou aí com algumas outras opções, pra gente também conseguir talvez modificar a cor, modificar, tipo, as dimensões, coisa assim. A gente tem laço, que aí também é pra você já selecionar uma área do seu desenho. Filtros, na hora de colorir a gente pode usar isso. E aí, a parte mais importante, né, deste aplicativo, que aí é a parte dos pincéis. Aqui a gente tem todo o menu. Tá, já que tá rolando esse anúncio, já explico pra vocês. No Ibis Paint é um aplicativo freemium, então ele é de graça, só que para você ter acesso a várias diferentes opções, você tem que assistir um anúncio, né, para você ter acesso, por exemplo, aos pincéis que tem um cadeadinho. Então aqui tá mudando, né, que são 9 segundos pra eu conseguir ter acesso, e aí eu acho que é tipo acesso por umas 18 horas por aí. Só que aí tem algumas outras opções que não estão disponíveis para isso. Por exemplo, se eu for aqui nessa parte de filtros, um dos filtros que eu amo usar em outros aplicativos é as curvas de tons, mas aqui, né, tem esse pezinho. E aí, se você quiser, você tem que pagar realmente para ter uma assinatura. E essa assinatura são $3 por mês ou $28 no ano. Então aqui a gente tem os nossos pincéis, vários e vários pincéis, que são os básicos, então 385 pincéis básicos. Aqui que são os pincéis que eu já estava usando, que eu modifiquei algumas coisas, né? Porque aqui a gente tem as nossas categorias e configurações que a gente pode estar mexendo. E se você quiser, você pode clicar aí no online para você baixar outros recursos e coisa assim. O Ibis Paint é legal porque ele tem muitos recursos para você pegar aí da comunidade, sabe? Que a galera faz recursos como texturas e pincéis, coisa assim que você pode estar trazendo para o seu aplicativo. Mas ok, eu quero agora fazer um desenho e eu já meio que decidi que eu vou estar fazendo assim um estudo de foto. E aí, eu vou aqui no Pinterest, e se você não me segue no Pinterest, eu tenho, tipo, vários boards diferentes organizados aí para ter recursos bacanas para artistas, então basta me procurar aí, Drawing with Clarissa Beats, vou deixar aqui embaixo também. E nesse board, que se chama Appeal, é onde normalmente eu coloco fotos que me chamaram muito a atenção, não são, assim, categorizados por nenhum tipo de lógica, é só algo que me chamou muita atenção. Então, normalmente são essas as fotos que eu uso para fazer estudos de foto. E aí, nesse caso, eu gostei bastante deste retrato aqui, amei essa pose, que tá meio que, né, uma coisa meio sutil, meio misteriosa, então eu vou estar usando isso. Como eu tô desenhando aqui no meu iPad, eu tenho a opção de simplesmente pegar o Ibis Paint e arrastar pro lado, e deixar o Pinterest bem pequenininho aqui. Ok, aqui nos pincéis, eu vou estar selecionando aqui esse pincel de lápis, Pencil número 1. E aqui embaixo eu tenho o tamanho do meu pincel, né, que vai de muito fino até o bem grosso. E aqui eu tenho a opacidade, né, então transparente, bem suave, opacidade máxima. E aqui a gente tem as nossas paletas de cores, né, diferentes cores. Se eu quiser desfazer, basta eu clicar na minha tela com 2 dedos. Se eu quiser refazer, basta eu clicar na minha tela com 3 dedos. Então, eu vou começar já aqui
nessa camada mesmo a fazer o esboço desse meu desenho. E não se desespere se você não entende ainda o que são camadas, eu vou explicar. Então, vamos só fazer aqui um pequeno rabisco dessa imagem para depois a gente falar um pouquinho mais sobre o que são camadas. Então, por exemplo, aqui, já trabalhando no meu esboço, eu percebi que, a cabeça tá muito grande, e segundo, eu quero mudar um pouquinho, trazer essa cabeça um pouquinho pra baixo. Como é que eu faço isso? Se eu pegar esse botão de transformar, eu vou mexer com todo o meu desenho, e eu não quero fazer isso. Então, eu vou, na verdade, clicar aqui em cancelar. Eu, na verdade, vou aqui nessa opção de laço, e aí eu vou contornar essa área que eu quero pegar. E agora que isso está selecionado, eu consigo clicar no meu botão de transformar e aí eu vou conseguir diminuir o tamanho, só, né, usando meus 2 dedos para diminuir isso e arrastando um pouquinho para baixo. Então agora eu posso clicar aqui para desfazer essa seleção e voltar aqui no meu pincel. Como eu tô usando meu iPad também, né, e a minha caneta da Apple, se eu bater na minha caneta com 2 vezes, eu fico mudando entre a caneta, entre o pincel e a borracha, tá? Então, isso é uma função dessa caneta com o iPad. Agora aqui, eu vou selecionar toda a minha tela e aumentar realmente só pra preencher todo o meu papel. E aí, eu vou clicar aqui, né, nas camadas pra eu virar a minha tela, só pra eu ver, né, na hora que eu viro horizontalmente, eu consigo analisar um pouquinho mais se tem algum erro, se tem alguma coisa de proporção. Eu acho que tá tranquilo. Então agora vai ser onde as camadas vão ser mais importantes. Vou até tirar aqui o Pinterest só pra mostrar pra vocês. Agora aqui, eu posso adicionar camadas clicando nesse mais. E aí, o que isso vai fazer é que eu vou conseguir trabalhar de passo a passo sem que eu precise ficar apagando ou modificando meu desenho demais. Então, como eu normalmente explico sobre camadas aqui no canal, é que eu penso em camadas como se fossem vários papéis transparentes um em cima do outro. Então, se eu quiser, eu posso agora, clicando e adicionando uma nova camada, eu posso estar refinando esse esboço sem precisar de ficar mexendo com esse esboço. Então, eu vou clicar aqui nessa camada número 1 e eu vou bem aqui nesse slider, nesse menuzinho aqui embaixo, e eu vou diminuir a opacidade dessa camada de baixo. Então, você tá vendo que ela tá ficando um pouquinho transparente. E aí, eu vou deixar realmente bem baixinho, assim, tipo 13, 10%. E aí, agora, eu consigo ir na camada número 2 e eu vou estar conseguindo trabalhar e refinando ainda mais esse esboço. Aqui, entre as borrachas, eu vou selecionar essa de airbrush normal, porque a que eu tô usando tá um pouquinho forte demais. E se você ainda não sabe como desenhar, tá aprendendo agora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como aqui em cima, vários vídeos no canal ensinando vocês como desenhar. Então, a gente tem tutorial de como desenhar bocas, como desenhar olhos, poses, expressões faciais, rostos, tudo que você pode aí querer aprender, já falei aqui no canal, tá? E se eu quiser fazer um traço que seja um pouquinho mais correto e não tão tremido, né? Por exemplo, aqui tá tremendo bastante, a gente tem essa opção que é aqui na parte de correção do traçado. Então, basta eu clicar aqui nesse botãozinho do dedo e aumentar a estabilização. E aí, se você deixar aqui nesse tempo real, no seu IBIS, essa ferramenta vai estar desligada. Então, para você ver realmente a estabilização do seu traço, você tem que clicar aqui no posterior, né? Nesse after, para você realmente ter essa opção. Então, ele vai estar corrigindo o seu traço um pouco logo depois que você tira o seu dedo ou o seu lápis da tela. E aí agora eu consigo então diminuir simplesmente clicando nesse olho aqui, parar de observar a camada de baixo para eu só tá olhando essa camada de cima. Claro que, né, eu ainda vou fazer o cabelo dela, mas aqui, por exemplo, já é um ótimo lugar para eu mostrar para vocês como que você pode consertar o seu traço depois que você criar o traço. Então aqui a cabeça dela não tá realmente muito arredondada, né? Ela tá mais tipo um oval. Tá esquisito. Então, a gente pode clicar nesse botãozinho de especial que a gente vai ter a nossa ferramenta de que fazer. Que aqui, vou diminuir bastante, né? Porque eu não quero um tamanho tão grande. Eu vou estar conseguindo, então, tá realmente modificando o meu desenho sem que eu precise apagar nem nada disso, tá? Nesse caso, eu quero realmente, tipo, usar essa ferramenta, mas ela tá muito forte. Então, eu vou clicar aqui nesse menu
E eu vou diminuir essa força, né? Pra não ficar uma coisa tão absurda. E aí eu consigo mexer um pouquinho e aos poucos ajustando pra ter certeza que eu tô fazendo, tipo, pegando o formato certo, sabe? Então eu gosto de fazer isso normalmente nessa parte aí de esboço, né? Refinando o esboço, pra eu ter certeza que o desenho tá ficando legal. Então vamos voltar aqui, de novo, mexendo. Eu gosto sempre de virar o meu canvas na horizontal, porque aí é como se a gente estivesse usando um espelho, sabe? No nosso desenho. Então a gente consegue verificar se tem algum erro, coisa assim. Eu acho que tá tranquilo, não tô vendo nada muito absurdo. Deixa eu ver na câmera. Acho que também tá bom. E aí aqui, então, eu vou agora fazer o cabelo. Então, de novo, vou criar uma nova camada. Vou diminuir a opacidade dessa daqui de baixo. E aí agora a gente vai para a parte de line art, que é aí o contorno, para depois a gente passar a colorir. Para fazer o contorno, então, vou estar usando uma nova camada. E aí eu vou estar usando esse pincel Glass Pen. Acho que seria aí caneta de vidro, algo assim. E aí aqui, normalmente você vê essa parte básica aqui, onde você consegue modificar algumas configurações do seu pincel. Por exemplo, se eu quiser, eu posso estar deixando o começo do meu traço bem mais grosso, né? Então você tá vendo essa bola aqui de tinta, do que, né, o resto. Se eu quiser, eu posso também aumentar a espessura do pincel bem no fim do meu traçado. E aí aqui, né, a gente tem a espessura e a opacidade, que a gente também consegue controlar aqui, mas eu quero fazer mais um ajuste, mais uma configuração, porque eu quero, normalmente aqui, ó, eu tô colocando pressão na minha mão e tirando a pressão da minha mão. Você não tá vendo diferença nenhuma, mas eu quero que tenha uma certa diferença. Então eu vou aqui nessa parte de dinâmica, e aí aqui eu vou na parte de pressão, tanto na parte de pressão espessura, quanto a parte de pressão opacidade, para modificar isso. Então eu quero que se eu colocar mais pressão, o meu pincel fique mais grosso, tipo uns 50% mais grosso. Então aqui não tem pressão, agora eu tô colocando pressão. Então você tá vendo essa diferença. Vou deixar até um pouco menos, sabe? 20%. Acho que isso aqui tá bom. Então com essas configurações eu posso ir aqui na minha cor preta. Eu vou aumentar agora a estabilização pra gente conseguir fazer aí umas linhas mais corretas pra esse contorno. E aí uma coisa também que o IBIS Paint faz é que quando você usa, né, a estabilização, ele força o seu traço a ficar com pontas finas. Ainda que você não queira isso, ele meio que força o formato do pincel. E aqui tem como você gerenciar um pouquinho mais, né? Então basta você clicar nesse botãozinho e aí você consegue colocar qual vai ser aí o tamanho do começo versus o tamanho do fim do seu traço. Então, se eu quiser deixar em 0, por exemplo, você vê que não tem essa pontinha fina no meu pincel, né? Tá realmente bem grosso. Agora, se eu fizer assim, ele deixa uma linha bem afiada, assim, é como eu vejo essas linhas. Eu vou deixar o começo, assim, 10%. Começo e o fim, 10%, eu acho que tá bom. Vou usar então a Hard Falcon Pen Smooth pra fazer os cílios. E realmente, pra fazer assim o olho, né, esses cílios, coisa assim, tem que ter um pouquinho de paciência. Até você pegar o jeito, coisa assim. Mas realmente não é super fácil de lidar, tá? Isso porque eu tô usando aqui uma caneta, num tablet, coisa assim. Então, pra quem tá usando realmente o dedo no celular, tenha paciência. E aí aqui eu vou estar usando, então, vou colocar uma nova camada pra fazer a íris e a pupila, porque eu não quero, se eu precisar de apagar, eu não quero estar apagando o meu contorno de baixo. Então aqui, nessa mãozinha, de novo, a gente tem aqui essa opção de ferramenta de desenho. Então eu vou estar selecionando aqui esse círculo. E aí basta eu fazer o círculo, usar a ferramenta de transformar, e aí eu consigo modificar isso perfeitamente. E aí de novo aqui,
Nesse caso, eu vou pegar aqui, só pra eu conseguir mexer. E aí, eu quero rodar esse círculo um pouquinho. Como que eu faço isso? Eu tenho que clicar bem aqui nesse botãozinho. Então, agora, os meus dois dedos, ao invés de estar modificando o tamanho, eu vou estar modificando a rotação. E eu vou fazer, na verdade, a mesma coisa aqui. Selecionar, transformar, rotação. Pronto, perfeito. Posso retirar isso. Desligar essa ferramenta de desenho. E aí agora eu consigo, se eu quiser, eu posso estar juntando essa camada com a camada de baixo. Para juntar, basta eu clicar neste botão aqui, que aí agora todo o meu contorno tá junto em uma camada só. Com a minha line art pronta, tá na hora de colorir. Vamos então colorir, e para colorir eu vou estar adicionando uma camada nova, e aí eu vou arrastar ela para ela ficar embaixo da camada do meu contorno. Então agora, vou aqui desligar esse meu estabilizador. Na hora que eu pegar, por exemplo, uma caneta qualquer e começar a pintar, você vai ver o contorno por cima. E é isso que eu quero mesmo, eu quero realmente que você veja isso para eu conseguir pintar agora todo o meu desenho. Então eu vou colocar aqui uma cor em cada camada. Então, eu vou começar com a camada da pele, da blusa, dos olhos, da maquiagem, do cabelo, coisa assim. Pra depois, no fim, eu tá adicionando aí alguns efeitos de luz e sombra. Pra colorir, normalmente eu fecho, então, toda uma área pra depois eu tá usando o balde de tinta. Então, nesse caso, ao invés de eu desenhar, né, e colorir assim, né, todo o meu desenho, eu fiz todo um contorno aqui da minha pele. Aí, agora eu vou aqui nessa parte do balde, eu vou clicar nesse botãozinho de configuração. E aí, eu vou selecionar a camada atual, para ele estar usando, então, esse meu contorno como a referência do meu balde. Então, agora... Agora, quando eu clicar aqui dentro, ele vai estar pintando tudo isso. E aí, agora, eu quero fazer a camada da minha maquiagem, que eu vou deixar ela logo por cima da camada da minha pele. Como é que eu vou fazer a minha maquiagem? Eu quero que a maquiagem, por exemplo, o blush, fique apenas dentro dessa área que eu já pintei com a pele. Como é que eu faço isso? Basta eu usar uma camada de recorte, que aí eu tenho que clicar nesse botão aqui embaixo. Então agora, essa camada 4, ela tá conectada com a camada 3. E aí, tudo que eu pintar nessa camada 4 vai ficar dentro da camada 3, ainda que elas são camadas diferentes. Então, eu vou aqui lá em cima, pegar esse airbrush normal. Se eu segurar aqui na minha tela, eu vou chegar no conta-gotas. E a partir do conta-gotas, eu vou pegar um tom um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais saturado, que vai ser o meu blush. Então, de novo, com o mesmo processo, vou usar aqui o balde de tinta na camada atual para preencher o cabelo. E aí, aqui no começo, ficou esse espaço em branco, né? Se eu bater de novo, ele vai começar a expandir um pouquinho mais. Se eu for mais ainda, a tinta continua expandindo, tá? Então, tenha essa noção, assim, que dependendo de quantas vezes você bater na tela, vai aumentar aí essa expansão do balde de tinta. Mas ok, então eu vou continuar aqui a colorir esse desenho dessa mesma forma, e aí eu vou voltar aqui daqui a pouquinho pra só mostrar realmente a parte de finalização, luz e sombra e como exportar o arquivo. Uma outra ferramenta que eu quero mostrar pra vocês, antes da gente passar aí para a parte de finalização desse desenho, é o bloqueio alfa. Então, eu tenho aqui uma camada que eu pintei a minha íris, mas eu quero escurecer um pouquinho aqui em cima e clarear um pouquinho aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Sendo que se eu fizer, né, normalmente com um airbrush, né, e pegar aqui uma cor mais escura, eu vou estar pintando em tudo, mas eu não quero fazer isso. Então, basta eu clicar aqui nesse Alpha Lock, porque aí agora a minha camada, ela vai estar bloqueada. Então, nesse caso, agora quando eu colocar, né, esse airbrush aqui na minha íris, eu só vou estar pintando dentro da íris. Então, deixa eu pegar aqui esse tomzinho, pegar a versão dele mais clara. Então, agora eu consigo fazer esse efeito.
E aqui, apesar de que eu usei, né, o pincel de airbrush, que já é aí um aerógrafo, né, pra fazer esse efeito mais um degradê, eu quero fazer, principalmente nesse olho aqui, eu quero deixar isso bem mais sutil. Então eu vou clicar nesse aqui no meu pincel de blur, que aí ele vai estar juntando as minhas cores. Então aqui você vê que ele dá uma suavizada bem legal no seu desenho. Então qualquer coisa que você queira, assim, misturar as cores ou fazer um degradê ou coisa assim, usa aí essa ferramenta de blur. Ok, então agora com o nosso desenho quase pronto, eu só quero adicionar, então, um pouquinho de luz e sombra. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar usando camadas específicas, uma pra luz e a outra pra sombra. E eu vou estar usando um modo de camada. Então, se você ver aqui, todas as minhas camadas que eu usei estão escritas normal, 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 normal. Eu vou adicionar uma camada aqui por cima de todas as minhas cores, só que por baixo da minha camada do contorno. E aí aqui, nesse menu, eu vou estar selecionando um outro tipo de modo, que não é o normal, que vai ser o Multiply. O Multiply, ele vai fazer um efeito bem legal de luz e sombra. Normalmente eu pego uma cor aqui, um laranjinha bem suave. Você tá vendo, assim, o efeito que isso dá na cor, que ela vai deixando um pouquinho mais saturada, um pouquinho mais escura. Isso é bem legal. Eu vou estar pintando, tentando pintar realmente sempre dentro do meu desenho. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou selecionar, então, eu vou aqui na minha camada da pele. Eu vou clicar aqui em varinha mágica. Eu vou selecionar aqui esse botãozinho de configuração para colocar camada atual, e aí eu vou clicar na minha pele. Agora você tá vendo esse contorninho que tá movendo aqui na minha pele? Vou clicar aqui também, nesse braço, que é outra parte da minha camada. Agora eu tô basicamente com toda essa área, né, onde eu tinha desenhado a pele selecionada. Então agora eu consigo ir, por exemplo, aqui nessa minha camada número 8, que tá nesse modo de multiplicação, e eu vou conseguir pintar apenas dentro da camada. Ainda que eu tente pintar aqui fora, não vai ficar. Isso é ótimo, porque aí agora aqui eu consigo fazer todo o meu trabalho de luz e sombra na minha camada inteira, na minha pele inteira, sem ter que me preocupar tanto assim em sair do contorno, sabe? A única coisa chata que eu acho do Ibis Paint, que me deixa nervosa às vezes, porque eu fico ativando o conta-gotas sem querer, sabe? Então, nesse caso aqui, eu tava com uma cor boa e aí eu perdi a cor. Porque o conta-gotas foi ativado sem querer. Vou aqui na camada da minha blusa. Vou tirar minha seleção. Selecionar a blusa. Fazer a mesma coisa no cabelo. Selecionar o cabelo. E aqui na minha camada de luz e sombra. Como o cabelo já é bem escuro, eu vou pegar aqui um tom também mais escuro, pra eu aumentar um contraste, sabe? E aí agora, deixa eu cancelar isso, cancelar a seleção. Eu vou criar uma nova camada por cima da camada da minha sombra. Ao invés do modo normal ou do modo multiply, eu vou estar escolhendo o modo de camada de overlay, sobrepor, pra fazer a minha luz. Aí agora, de novo, vou aqui na minha camada da pele. Com a varinha mágica, vou selecionar essa parte da pele. Aqui também. Vou aqui nessa camada. Com um tomzinho, talvez até um pouquinho rosado. E um airbrush. Vou adicionar aqui uns pontos de luz. Não em tudo, sabe? Mas talvez aqui no nariz, com certeza. Na boca, nos olhos. E eu nem vou colocar na blusa, eu vou direto aqui pro meu cabelo, que eu acho que o cabelo vai precisar bastante disso. Só pra dar um pouco mais de contraste, né? Aumentando aí esse contraste pra ficar bem bacana. Então aqui eu consigo dar essa suavizada assim, pra dar realmente um highlight. Não é exatamente como eu gosto de fazer. Se você vê, assim, os meus desenhos no Procreate, eu consigo ter um controle muito maior sobre essas técnicas que eu normalmente uso, né, com sobrepor, com os pincéis e tudo mais. Só que eu acho que os pincéis, a ferramenta de pincéis aqui do Ibis Paint não é super avançada pra eu conseguir fazer, assim,
uma arte bem bacana, tá? Normalmente, assim, eu faço meus desenhos aqui no Ibis Paint usando as mesmas técnicas que eu uso com o Procreate, mas o resultado não fica, tipo, não fica nem perto, sabe? E aí aqui eu quero adicionar uma camada por baixo de tudo, só pra eu pintar um pouquinho o fundo. E aí eu vi aqui, a gente tem alguns pincéis de aquarela, coisa assim. E aí eu vou deixar a opacidade só um pouquinho mais clara aqui, pra não chamar tanta atenção. Então o meu desenho aqui tá basicamente pronto. E aí agora eu tenho só duas coisas aqui pra mostrar pra vocês. Um é aí os filtros, né, pra gente adicionar filtros e ver o que a gente consegue fazer com esses filtros e depois como compartilhar. Pra gente exportar é muito fácil, basta eu clicar aqui nesse botãozinho, nessa seta pra esquerda, e aí aqui eu posso salvar como PNG ou salvar como um PNG transparente, significa que todo esse branco aqui, cadê? Tipo, vai ficar mais ou menos assim, sabe? Então, se eu não colocar esse verde no fundo, eu consigo salvar apenas o desenho dela. Então, esse daí seria ótimo pra você colocar como, tipo, numa capa ou pra fazer uma colagem, coisa assim, tá? Mas aí eu queria mostrar pra vocês essa parte, a única parte que a gente não usou realmente, que foi a parte dos filtros aqui no Ibis Paint. Então, basicamente, aqui nos filtros você tem várias opções pra modificar o seu desenho. Então, aqui a gente pode ir e modificar, tipo, todo o brilho e o contraste, porque isso vai estar modificando camada por camada. Então, ou eu tenho que achatar todo o meu desenho, ou eu teria que duplicar as minhas camadas pra gente conseguir fazer isso. E aí, pra você duplicar, basta você clicar aqui, que aí você consegue duplicar as camadas. E aí, depois que você duplicar todas as suas camadas, você pode ir achatando uma por uma. Eu vou achatar de baixo pra cima, ao invés de cima pra baixo, tá? Porque se eu achatar, por exemplo, a camada normal com a camada de sobrepor, isso vai modificar o modo da minha camada e não vai ficar muito legal. Então aqui eu vou da blusa pra pele, do cabelo pra pele pra blusa. Aqui o multiply, o overlay e o contorno. Então agora aqui eu coloquei todo o meu desenho em uma camada e eu tenho o fundo em outra. Então, com todo o meu desenho em uma camada, eu consigo ir aqui nessa parte de filtros pra gente realmente verificar o que cada um faz. Então, aqui a gente já tem as categorias, mas eu tô olhando todos os filtros, a gente tem 79 filtros, é muita coisa. E aqui a gente tem um que é muito simples, né, que é a parte de luz e sombra, né, então se você quiser deixar o desenho bem mais claro ou bem mais escuro, você pode fazer isso. E você tem aqui o contraste. Gostei aqui de diminuir um pouquinho o brilho por 10% e aumentar o contraste em 5%, achei que ficou legal. Aqui, os tons eu não consigo modificar, né, porque eu não tenho acesso a essa assinatura premium. Mas aqui a gente pode também aumentar um pouquinho a saturação para deixar o desenho um pouquinho mais forte. Aqui, o hue é tipo a matiz, né, então se eu quiser deixar todo o desenho azul ou rosado e tudo mais, você pode fazer isso. Mas eu realmente só gostei aqui de aumentar um pouquinho a saturação, talvez menos, 5%, tá ótimo. Balanço de cores, aqui a gente consegue modificar, então, o equilíbrio das minhas cores. Então, se eu quiser deixar as cores mais azuladas, basta começar a arrastar pra cá, arrastar pra deixar um pouquinho mais avermelhado, magenta ou verde, e aqui o azul ou amarelo. E aí aqui você tem várias outras opções. Se você quiser deixar o seu desenho todo em preto e branco, você também pode fazer isso. Se você quiser usar o Gaussian Blur é bem legal porque é como você vai conseguir aí fazer gradientes muito bacanas com o seu desenho. Então, se você queira aí fazer, sei lá, um céu, um pôr do sol com azul, vermelho, não sei o que, você pode estar colocando essas cores e depois indo aqui no Gaussian Blur para você realmente aumentar, né, esse desfoque. Então, é basicamente isso. Você vê que aí vai desfocando. E aí você pode realmente ver aí, gente, são vários, né? 79 é muita coisa. Você pode testar aí os diferentes filtros para ver se você gosta dos filtros, se você não gosta dos filtros, se tem alguma coisa que você quer fazer, usar no seu desenho ou não. Ah, na verdade, eu amo usar o noise, que é ruído. Na verdade, deixa eu ver aqui. Eu quero usar a minha varinha mágica na minha blusa, aqui no verde. E aí aqui eu vou no filtro. Eu vou selecionar o ruído, que eu vi bem aqui. E aí agora ele vai ser aplicado apenas nessa parte onde eu selecionei, né? Então eu vou diminuir aqui a minha força, vou diminuir aqui a quantidade. E aí agora, depois que modifiquei um pouquinho os filtros, eu acho que tá tudo pronto, né?
Se você quiser também, as outras ferramentas que eu não abordei aqui nesse vídeo são aqui a parte de texto, que você pode adicionar um texto aqui no seu desenho. Você pode estar adicionando divisórias dentro do seu desenho para você estar criando, por exemplo, uma história em quadrinhos. Aqui a gente também tem toda uma galeria de materiais, imagens e toda coisa assim que você pode estar trazendo, importando para o seu desenho. E eu sugeriria usar essas imagens como se fosse aí um tecido. Então, finge, por exemplo, que esse círculo rosa, por exemplo, é tipo uma camisa ou algo assim, e eu quero estar adicionando esses padrões dentro desse círculo. Como que eu posso fazer isso? Basta eu estar usando, então, as minhas camadas de Clipping Mask. Então, eu coloquei essa imagem aqui por cima, e assim que eu colocar, né, como um clipping, ela vai ficar apenas restrita aí aos conteúdos desse círculo. Então, isso é uma ótima forma de você estar criando aí, usando essas imagens para fazer uma textura bem realista de tecidos. E é isso, gente. Esse desenho tá pronto. Espero que vocês agora consigam aí desenhar com o Ibis Paint. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, sugestões, perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento responder todo mundo. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva e curte esse vídeo se você ainda não fez isso, pra me ajudar e também pra você poder conferir aí todos os novos vídeos que vão sair no canal este ano. A gente tem muitos tutoriais de Ibis Paint vindo por aí, assim como diferentes tutoriais e guias de desenho. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês logo logo. Até mais. Tchau!